Olá! Nesse vídeo eu vou fazer algumas reflexões em cima de um vídeo que eu postei em todas as redes e que gerou muito comentário, algumas críticas, algumas perguntas, alguns incômodos, e eu achei que seria legal a gente debater um pouquinho alguns pontos que foram levantados aí, e eu vou falar o que eu penso a respeito, e acho que dá pra gerar boas reflexões em cima de quando gera assim muito burburinho na internet. O vídeo que eu vou falar é o vídeo que tem de título Alice irritada no telefone. Apesar disso, ela não estava nem no telefone, nem estava irritada, porque era uma brincadeira que ela estava fazendo. Mas se vocês não viram, eu vou colocar uns trechinhos dele aqui, mas ele também tá no Shorts aqui no YouTube, tá lá no Instagram e tá em todas as redes. Então, resolvi trazer esse assunto aqui porque, como gerou muito comentário, muito debate até nos comentários, as pessoas ali achando absurdo que as pessoas comentaram, e muita gente veio me pedir inbox, fala o que você tá achando, eu adoro as suas reflexões. Eu pensei, é tanta reflexão que eu posso fazer em cima desse vídeo que eu acho que vale um vídeo do YouTube. Então eu resolvi separar, li bastante os comentários pra entender o que a pessoa ficou, por que ela se incomodou, o que ela viu de errado, qual a dúvida dela, pra trazer aqui pra vocês, pra gente debulhar um pouquinho esse vídeo e trazer as reflexões do que a gente pode aprender. Eu acho que esse tipo de coisa, quando gera um burburinho, é a oportunidade pra gente ver o que se passa na cabeça das pessoas, por que elas pensam daquele jeito, e trazer algumas reflexões. Eu acho que a gente sempre pode aprender com isso, mesmo quando é em tom de crítica. Não tô vindo aqui pra me explicar sobre nada, porque eu acho que eu não devo explicações nenhuma, até porque eu não vejo problema nenhum no vídeo, mas eu achei que era uma oportunidade boa da gente refletir em cima desses assuntos. Por isso que eu tô trazendo. No geral, os comentários no Instagram gerou algum tipo de comentário, assim, negativo, e algumas pessoas questionando umas coisas, mas com muito debate em cima, e muitas pessoas favoráveis ao vídeo, ao que aconteceu, e tentando explicar para as pessoas que não estavam entendendo. Mas a imensa maioria dos comentários do Instagram ainda foi se divertindo junto com a gente, porque a gente achou que o vídeo não era nada além de uma grande brincadeira, de uma liberdade de expressão que a Alice tem, que a gente permite ela, e a imensa maioria das pessoas entendeu isso. Já quando a gente vai pro Facebook, que o perfil do público é um pouquinho diferente, teve muita gente incomodada com o vídeo. E aí eu fiquei lendo os comentários pra tentar entender, assim, sabe? Eu acho que o perfil dos seguidores lá no Facebook, ele é um pouquinho diferente. E aí muitas pessoas criticando, e eu vou entrar um pouquinho no mérito depois, ponto a ponto, do que eu achei. Mas eu tentei entender qual era o incômodo daquelas pessoas, por que elas não tinham gostado. E quando eu postei no TikTok, acho que praticamente não teve comentário negativo, porque o público é bem diferente também do TikTok, né? Aqui no YouTube, infelizmente, não dá pra comentar, porque alguns vídeos, o próprio YouTube classifica como sendo infantil, conteúdo infantil, e aí ele bloqueia os comentários. Às vezes as pessoas perguntam, por que eu não consigo comentar? É por isso, tá? Quando é vídeo com a Alice, às vezes acontece isso. Não são todos, mas alguns acontecem. E aí, pra quem não viu o vídeo, então, vou botar um trechinho do vídeo aí, e vou explicar pra vocês do que se trata. O vídeo é Alice falando ao telefone, telefone de blocos que ela mesma fez, e ela começou a brincar, eu comecei a filmar a brincadeira dela. A brincadeira dela, ela começou a escutar fingindo que tá falando com uma pessoa ao telefone. Escutei um barulho de ferro. Eu escutei um barulho de ferro e não quero ouvir. Não quero ouvir o barulho de ferro. E nesse fingindo que tá falando com a pessoa, ela pode desligar o ferro. Então vocês veem que no começo ela tá falando de uma forma bem calma com a pessoa. Ela percebe um incômodo na situação da brincadeira dela, que não existiu de verdade, né? Ela criou um incômodo pra ela reagir à pessoa e pedir uma coisa pra pessoa. Com o tempo a pessoa não vai atendendo o que ela tá pedindo, ela começa a se irritar, entre aspas também, porque ela tá fazendo isso na brincadeira, né? Eu não queria ouvir o barulho de ferro. Por que você ligou o ferro? Por que você ligou o ferro? Ela pede mais vezes e a pessoa não acata o que ela pede, e ela começa a aumentar um pouco o tom de voz dela. Me explica. Eu só vou passar roupa. Por que você tá passando roupa? O ferro é pra ficar aqui. Não é pra sassaricar ali na tua casa ligando o ferro. Não é pra sassaricar na tua casa. Tô irritado com você. Então... Até que ela desliga o telefone e ela fala com muita calma. Eu fiquei muito brava com ela, eu fiquei muito irritada. Tô bem brava com ela. Ela não tá desligando o ferro. Então não vou ligar mais pra você. Tchau. Beijo. Tava bem irritado com ela. Eu fiquei bem estressada.
E aí dá pra ver que ela realmente não tava irritada de verdade, ela tava tranquila, brincando daquilo. E eu achei lindíssima a atuação dela, porque ela tá fazendo aula de teatro, então ela gosta dessa brincadeira de ficar interpretando personagens, então ela interpretou ali de uma maneira que eu achei incrível. Pra mim, quando eu vi o vídeo, eu achei sensacional, eu achei engraçadíssimo. E meu intuito foi postar, dividindo essa interpretação dela, essa liberdade que a criança tem de fazer uma brincadeira do jeito que ela quer, de se expressar do jeito que ela quer, identificando sentimentos. Então eu achei muitas coisas lindas nesse vídeo. Mas algumas pessoas não entenderam. E aí, nesses pontos que eu queria entrar. O primeiro ponto é que o vídeo demonstra que a Alice tem liberdade de brincar do jeito que ela quiser e de se expressar. Ela não é julgada pela brincadeira dela. Então ali na brincadeira ela tava gritando, não chegou a ser grito, né? Mas ela levantou a voz, se estressou na brincadeira com outra pessoa, falou alto. E ninguém em algum momento criticou ela, e ela também não espera que critiquem uma brincadeira que ela tá fazendo, porque ela tá fazendo uma brincadeira e a gente não deve julgar a brincadeira da criança. Senão a criança deixa de ser livre pra brincar do jeito que ela gostaria, do jeito que ela precisaria brincar. Já vou entrar nesse mérito do porquê do precisaria. Claro que as brincadeiras são momentos que a gente pode observar a criança e entender se aquilo que ela tá fazendo tem algum alerta que a gente pode ter. Não foi o caso do vídeo, mas pode acontecer da criança estar interpretando alguma coisa, uma situação que ela viu e que ela tá tentando elaborar e não tá conseguindo. Pra mim, não teve nada de anormal ali naquela brincadeira dela. Muitas pessoas questionaram, quem ela tá imitando, porque ela deve copiar, que a mãe deve falar assim com ela. E assim, gente, eu nunca gritei com a Alice. Não é meu perfil gritar. Eu sei que algumas pessoas às vezes perdem controle e gritam, as pessoas me perguntam isso às vezes, mas não é o meu perfil. Eu não vou conseguir fazer isso porque não é o meu perfil. Mesmo num descontrole, eu não vou partir pra isso. Talvez eu comece a chorar descontroladamente, mas eu não vou gritar com ela. Mas tanto eu como Sheila, a gente fala de forma firme com ela, porque às vezes se faz necessário. Todo mundo que tem criança pequena sabe que isso é preciso às vezes. Por mais que a gente tente falar de uma maneira calma, respeitosa, e não que falar firme não seja respeitoso, pode ser também, né? Ela sabe que às vezes a gente fala de uma maneira firme, e não foi nada diferente do que ela falou no vídeo. Por mais que eu tenha dito que ela levantou um pouco a voz, eu não achei que ela fez uma interpretação de uma coisa desrespeitosa ou violenta ou qualquer coisa assim, como algumas pessoas falaram. Além disso, ela tem repertório, ela assiste filmes, lê histórias, ela convive com outras crianças, com professores e circula em outros ambientes que ela pode sim ter presenciado coisas que são mais rígidas do que o que a gente faz. Eu sei que ela já presenciou, por exemplo, a professora repreendendo algum aluno que ela já tinha pedido 1000 vezes e o aluno não fazia. Ela dizia, você não tá escutando, que é o que é parecido do que a Alice fala no vídeo. Então, não necessariamente a gente trata ela assim, ou assim que ela trata. Eu achei meio exagerado o que algumas pessoas comentaram. E essas são situações cotidianas que vão acontecer pra qualquer criança, sabe? Dando um exemplo dessa história que eu falei de falar mais firme, pensei assim que tem situações que não tem como a gente evitar. Por exemplo, a criança ela não tem muita noção quando ela tá brincando. Então às vezes a Alice tá brincando comigo e ela vem e começa a brincar e me empurrar e não sei o que, e às vezes ela começa a me machucar sem querer, né? Ela quer brincar, na verdade quer interagir, e ela faz uma brincadeira que pra ela tá divertido, mas que pra mim tá machucando. E se eu não falar pra ela, ela não vai saber. Só que quando eu falo, Alice, para um pouquinho que tá machucando, para. Alice, não tá legal, não tô gostando. Às vezes eu falo 5 vezes e ela não falou, e ela continua fazendo aquilo, me machucando, e chega uma hora que eu tenho que falar de maneira mais séria. Chega, não pode fazer isso não é permitido. Porque isso é colocar o meu limite pra ela também. E não é nada muito diferente do que ela fez ali no vídeo. O negócio tava um incômodo pra ela, que ela tava colocando o limite do que incomoda ela. Então é isso, assim, tipo assim, ela enxerga a gente falando de maneira firme com ela em várias situações que precisam no dia a dia. Isso não é desrespeitoso, isso não é violento. Ser respeitoso não significa ser doce o tempo inteiro, acatar tudo que a criança quer fazer, não ter limites. Então eu acho que essa coisa as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender. Outro ponto que eu acho importante falar, que eu falei no começo da gente não julgar a brincadeira da criança, deixar ela se expressar, porque às vezes ela precisa dessa brincadeira, e esse precisa era no sentido de que a brincadeira é muito importante para a criança elaborar o que existe ao entorno dela, para ela entender o mundo ao redor dela. Então ela presencia uma situação, ela brinca daquilo até ela entender como é que aquilo funciona. Sabe quando a gente tem uma conversa muito difícil que já aconteceu ou que vai acontecer e a gente fica repassando aqueles diálogos na nossa mente muitas vezes? É muito parecido do que a criança faz. Ela finge que ela tá vivendo aquilo de inúmeras maneiras diferentes
e vai simulando cenários diferentes, porque aquilo vai preparando ela para entender as situações, os cenários e o que acontece na vida dela, e ela vai criando repertório para ela. Assim, quando acontece alguma coisa, ela já treinou tantas vezes brincando que ela já entende, ela já consegue absorver, ela já separa o que é sentimento dela, o que é uma atitude que ela pode, o que ela não pode ter. Então, brincadeira é um aprendizado maravilhoso para criança. Por isso que a gente não tem que interferir, a gente não tem que julgar a brincadeira dela. Deixa ela brincar do que ela quiser. Não é porque uma criança tá brincando ali de lutinha e de matar a outra pessoa que ela vai sair na rua e vai matar outra criança, entendeu? Criança, por exemplo, eu fiquei imaginando uma criança brincando de super-herói ali que vê uma espada e dá uma... Cara, não quer dizer que a criança vai ser violenta. Inclusive, talvez se ela brincar, a chance dela ser violenta vai ser menor porque ela já tá conseguindo canalizar aquela energia e aquele sentimento de uma maneira saudável. Então, assim, brincadeiras são sérias, precisam ser respeitadas, e é papel do adulto respeitar a brincadeira da criança. Deixem as crianças brincarem do que seja, sem julgar elas do que elas estão fazendo. Se por acaso vocês perceberem ali, ó, que ela deve ter presenciado uma situação, isso aqui tá muito fora do que ela deveria estar presenciando, tipo, ela chega com alguma informação muito esquisita, que vocês acham estranho, talvez vale conversar com a criança, não interromper a brincadeira, mas depois que ela tiver em algum outro momento, tentar conversar para entender o que tá acontecendo com a criança, porque às vezes, sei lá, aconteceu uma situação esquisita na escola e que não deveria ter acontecido, ou em algum outro ambiente que a gente não tá presente, então ela pode servir para nos dar algum sinal de alerta se preciso. Não acho que não foi nem perto do caso, porque ela estava ali brincando, era só uma situação muito cotidiana e muito natural para qualquer criança que conviva com outras, qualquer pessoa que convive com outras, que vê, que se irrita, que vê outras pessoas irritadas, enfim. Outro ponto importantíssimo que eu acho que a gente sempre devia falar, que gera uma reflexão legal desse vídeo, que algumas até psicólogas e pedagogas vieram me parabenizar por eu permitir que a Alice tenha liberdade de se expressar e de expressar os sentimentos dela. Falar de sentimentos é muito importante. E não existem sentimentos bons e ruins. Existem coisas que a gente sente que são confortáveis ou desconfortáveis. A gente sente felicidade, isso é confortável. A gente sente irritação, isso não é confortável, não é gostoso de sentir. Mas não é errado sentir. Inclusive, todos os seres humanos sentem. Então, é natural que a gente sinta, e quanto mais a gente consegue falar disso e consegue identificar, consegue nomear, consegue lidar com isso, mais fácil a gente vai ter convivência com outras pessoas, mais fácil a gente vai conseguir se entender, a gente vai construindo uma maturidade emocional que, quando a criança nasce, obviamente ela não tem, ela precisa construir isso. E ter liberdade, identificar sentimentos e conseguir expressar eles é um passo importantíssimo para a criança conseguir lidar com eles. E aí a gente vê um monte de gente aí hoje que não consegue lidar com seus próprios sentimentos, muitas vezes foi porque foi podado lá na infância, porque não podia expressar o que sentia, quase não podia sentir. Pelos comentários das pessoas eu fiquei pensando, gente, mas e se ela sente isso? Qual o problema dela sentir? Não tem problema de sentir. Nem era o caso, né? Era uma simulação ali, uma brincadeira que ela tava fazendo. Mas é lógico que ela se irrita. Ela tá numa fase muito legal de interpretar sentimentos, eu acho que ela teve isso na aula de teatro, mas também a gente sempre conversou muito sobre sentimentos com ela, a gente sempre pontua quando a gente percebe que ela tá irritada ou pergunta se ela tá irritada, ela já sabe identificar, como deu pra ver no vídeo, na vida real ela também consegue identificar quando ela tá irritada, e muitas vezes porque, o que é excelente, porque nos ajuda a lidar com a situação no dia a dia. A gente costuma falar pra ela, eu tô irritada, isso aqui tá me deixando irritada, e ela consegue separar o que ela não é uma pessoa irritada. Ela se sente irritada, eu também me sinto irritada, mas no momento seguinte ela pode estar feliz. Então, ela não se sente reprimida em sentir ou expressar sentimentos. E isso é extremamente saudável para uma criança. E isso vai refletir lá na vida adulta também. Então, tem muita gente aí que de repente não consegue expressar seus sentimentos, não consegue se sentir livre para sentir, só aceitar o que sente mesmo, porque talvez teve muita repressão na infância. Então é mais um aprendizado que eu queria trazer para vocês, que a gente pode, uma reflexão forte que a gente pode ter com esse vídeo, de quanto isso é importante para uma criança. Outro ponto, bem na linha do que eu falei já, é que crianças se irritam, assim como elas têm todos os outros sentimentos. Elas não existem para agradar uma expectativa de um adulto de que ela seja sempre doce, sempre feliz, sempre alegre, porque isso é ilusório, que os seres humanos, eles não são só doces, só felizes,
só educado, só alegre, entendeu? Eu vi um comentário lá que dizia, ai, destruiu a imagem que eu tinha de uma menina doce e feliz. E, gente, ela é uma menina doce e feliz também, mas ela coexiste com uma menina que tem muita liberdade para expressar o que sente, e isso eu acho extremamente importante. Ela não sabe que o que ela for expressar pode ser ruim, porque a gente não poda o que ela se expressa. Com o passar do tempo e conforme ela for tendo maturidade, ela vai percebendo nos exemplos que a gente vai dando no dia a dia de que algumas coisas são legais de serem feitas por causa de relacionamentos com as pessoas. Agradar os outros às vezes é legal também. Por exemplo, hoje em dia, ela tá até um tempo atrás, um ano, digamos, ela era muito, quero água, quero não sei o quê. E por mais que a gente dissesse, é legal pedir, por favor, não sei o quê, ela parecia que não conseguia absorver aquilo ainda, porque era muito complexo pra ela. Hoje em dia ela chega, mamãe, por favor, me dá um copo de água. Então ela é uma criança extremamente gentil e educada também, mas ela também é muito firme nas posições dela. Ela, se alguma coisa incomoda ela tem liberdade total de dizer, não, para, eu não quero. E isso eu acho maravilhoso. É importantíssimo que a criança consiga se posicionar com assertividade no que ela quer se expressar, ou nos desejos dela. No caso ali desse vídeo, ela tá sendo muito assertiva no que ela tá falando. Ela tá falando, isso está me incomodando, eu estou ficando irritada por causa disso, pare de fazer isso. E ela não é violenta quando ela fala isso, ela só tá falando o incômodo dela e ela tá ficando irritada e expressando, estou ficando irritada com você. Tipo, você não tá deixando de fazer o que tá me incomodando, entendeu? Que a pessoa no mundo ali da brincadeira tá passando do limite dela e ela tá tendo liberdade de falar aquilo. E aí, falando de que crianças se irritam, é importante também a gente lembrar que a criança ela precisa saber que não é errado se irritar e que ela vai ser amada independente do comportamento dela, porque ela, como eu falei, ela não é só doce, ela não vai ser amada só quando ela é doce. E é importante a gente falar isso pra ela, a gente demonstrar isso pra ela. Eu vi uma pessoa comentando ali alguma coisa de, destruiu a imagem de criança doce, não sei o quê. Eu amava tanto ela. Eu fiquei pensando, o seu amor, ele era condicionado a ela ser somente doce? E não que ela deixou de ser, né? Porque ela continua sendo doce, mas ela também é uma criança real, que ela se irrita e que, obviamente, eu já falei outras vezes, eu não posto momentos de dor dela, de irritação, de choro, porque eu não acho que precise isso, mas esse vídeo foi legal para demonstrar para as pessoas, mesmo sendo ali uma brincadeira e uma atuação dela, porque não era real, ela não estava em sofrimento, ela estava numa brincadeira, foi para demonstrar para as pessoas que sim, existem outros lados de uma criança fofa também, por mais que eu fale, não, gente, ela se irrita, ela chora, ela é uma criança normal, parece que é difícil da pessoa entender ali do outro lado que ela é sim uma criança normal. Não existe criança que vai ser doce 100% do tempo. Se existir, provavelmente essa criança está sendo reprimida. E isso se via talvez numa educação tradicional que a gente tinha, que era muito problemática, e tem adultos aí trazendo esses reflexos dessa educação tradicional até hoje, tendo dificuldades, muitas dificuldades emocionais em demonstrar seus sentimentos e em conseguir se expressar. E aí, para finalizar, repetindo algumas coisas que eu já falei, mas concluindo, eu fiquei me perguntando por que esse vídeo incomodou tanta gente. Aquelas pessoas que incomodou, claro, a imensa maioria não se incomodou, achou fofo, achou incrível, achou legal, mas por que essas pessoas se sentiram tão incomodadas com isso? Eu fiquei me perguntando o quanto essas pessoas tiveram liberdade para expressar seus sentimentos, têm liberdade para expressar seus sentimentos ou foram reprimidas. E aí não conseguem entender quando vem alguém demonstrando que tem liberdade de expressar seus sentimentos. O quanto incomoda para alguns adultos uma criança livre para se expressar, ou expressando que o adulto não tá afim de assistir, como se a criança não importasse, só importa o que o adulto quer assistir e não o que a criança quer demonstrar. E aí isso só me faz refletir o quanto as pessoas muitas vezes são preocupadas em moldar a criança de acordo com como elas gostariam que ela fosse. Então, será que esses adultos não estão somente querendo que a criança crie uma expectativa que elas mesmas fizeram sobre essa criança? Mas que isso é muito injusto, porque a criança não existe para suprir expectativas das pessoas. Ela só existe. E eu acho lindo quando a gente pode dar liberdade para elas e para elas se expressarem e serem quem elas quiserem ser, se expressarem da maneira que elas quiserem e que elas possam só ser, só existir e não estarem o tempo inteiro preocupadas em agradar os outros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Me contem o que vocês acharam.
aqui nos comentários, se concordam com o que eu falei. Eu acho que na internet, às vezes, o que acontece são que algumas pessoas, elas criam uma imagem ilusória do que acontece fora, do que elas estão enxergando, e elas ficam, às vezes, decepcionadas com uma quebra de expectativa que elas mesmas criaram sobre aquela realidade que sequer existe. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente projeta, no que a gente gostaria que fosse, e a realidade, ela não é só o que a gente gostaria. Então, se a pessoa só gosta de ver vídeo fofo da Alice, eu mostrei um vídeo que ela não achou fofo, apesar de eu ter achado incrível, e aí ela se incomoda e ela acha que pode criticar aquilo porque não é o que ela se sente confortável vendo, mas talvez ela não se sinta confortável justamente porque ela foi criada de uma maneira de que aquilo não é correto, sendo que não teve nada de errado no vídeo dela. Então, eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado vocês a refletirem sobre a criação das crianças, a criação que a gente teve. A gente, eu digo porque eu me incluo também, né? Mas a criação mais autoritária, mais tradicional que a gente teve e como isso podava nossas liberdades e nos dava uns conceitos de certo e errado que muitas vezes não fazem muito sentido se a gente parar para pensar a fundo, e quanto as crianças podem ser protagonistas das suas próprias vidas sem a gente ter que ficar interferindo o tempo inteiro e criando expectativas em cima delas que são injustas com elas. Espero que vocês tenham gostado, me contem nos comentários se vocês curtem quando eu faço esse tipo de reflexão. Se tiver algum outro insight que eu não lembrei, me contem aqui também e eu tento ler os comentários e a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Se gostaram também, indica pros amigos, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!